Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus. E nós vamos falar hoje de um animal. E vamos ver o que nós podemos tirar de alguma lição desse animal com relação à nossa vida. Então nós vamos observar a palavra de Deus que esse animal ele foi usado de forma errada pelas pessoas. E podemos observar como essas pessoas usaram esse animal em benefício próprio. Eles tiveram atitudes completamente reprovadas diante do nosso Deus. Então nós vamos ver e fazer uma associação desse animalzinho que eu vou falar daqui a pouco o nome dele, porque está no texto. E você vai observar e tirar algumas lições com relação a isso. Lá em 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 3 e 4, vai falar desse animal. Nós sabemos que aqui está falando da história de Saul. O povo insatisfeito queria um rei. Samuel ficou bastante triste com a atitude do povo, porque o povo queria ter um rei como as demais nações. E Samuel ficou triste porque o povo não queria mais ser governado por Deus, mas queria ser governado por homens. E Deus disse para Samuel: não se preocupe, Samuel. Eles rejeitaram não a você, mas a mim. Porém, existe um homem da tribo de Benjamim, que é Saul, um dos homens mais altos, e ele vai até você. O interessante é que aqui é Deus que conduz. A história relata que o pai de Saul perdeu os seus jumentos, E Saul, com o seu amigo, foi atrás desse animal. E de repente ele está ali perto, aonde Samuel estava, e eles foram até lá, para que Samuel falasse para ele onde é que estava aqueles animais. Porém, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar na realidade do que o versículo 3 e o versículo 4 realmente dá ênfase a esse animal. Vamos lá, o que diz aí? 1 Samuel 10, versículo 3 e versículo 4. Isso aqui foi uma mensagem que me impactou muito. E Deus tocou meu coração para que trouxesse a igreja, porque vamos tirar algumas lições com relação a isso. Diz assim: quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levarás 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então você percebe Deus orientando os passos de Saul. E ele diz: você vai encontrar com 3 pessoas, e essas 3 pessoas estão carregando 3 cabritos. É sobre esse animal que eu vou falar nesta noite. E eu espero que possa realmente impactar a sua vida como eu fui impactado. Nós sabemos que está escrito lá nos Evangelhos de Mateus, que quando Jesus faz a separação da ovelha e do bode,
Tá? Então você percebe que esse animal, na realidade, ele vai ser separado para não andar junto com a ovelha. Mas nós vamos observar 3 lições aonde esse animal ele faz parte de algumas ações humanas, e você vai observar nitidamente que todas as vezes que essas pessoas usaram esse animal, mataram esse animal, a intenção na realidade foi algo que Deus reprovou, e muito. E às vezes, muitos de nós, como igreja de Jesus, às vezes estamos tendo esse tipo de atitudes aqui. Então nós vamos ver 3 tipos de cabritos na história de alguns homens que usaram de forma incorreta na hora de sacrificar esse animal. Porque por detrás do animal nós podemos tirar algumas lições bastante interessantes. Então, você vai perceber logo no primeiro momento, depois você vai fazer essa associação com você, com a sua vida. Será se isso se encaixa comigo? Será se eu preciso mudar em algumas atitudes minhas? Será se eu, de vez em quando, ou quase todas as vezes, eu estou tendo essas atitudes que essas pessoas tiveram? Então, o primeiro cabrito que nós vamos encontrar na palavra de Deus está lá em Gênesis 27. Eu quero que você abra lá, Gênesis 27. Vamos acompanhar que tipo de cabrito é esse. Que cabrito é esse que às vezes está muito associado com todos nós. Então aí em Gênesis capítulo 27, versículo 9 e versículo 16, diz assim, ó. Versículo 16, versículo 9 e versículo 16. Vai ao rebanho e traze-me 2 cabritos, deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes a mão e a lisura do pescoço. Então todos nós sabemos dessa história. O que aconteceu para que esse homem chamado Jacó, orientado pela sua mãe, mandasse que ele trouxesse 2 cabritos, matasse aqueles 2 cabritos para dar aquela comida para o pai? Porque anteriormente ele tinha ouvido o pai falar com o filho mais velho, que ele já estava perto da morte, e antes de morrer, ele queria que o filho trouxesse uma comida para ele, uma caça para ele comer, para que ele o abençoasse. E a mãe, ouvindo isso, rapidamente conversou com seu filho e disse: meu filho, vai lá, pegue 2 cabritos, mate esse cabrito, deixa que eu vou fazer uma saborosa comida. E Jacó disse assim: mas mãe, Esaú é muito diferente de mim. Esaú tem uma voz mais potente do que a minha, ele é mais forte, ele é mais cabeludo, peludo. Eu sou franzino, eu sou liso. O meu pai rapidamente vai descobrir isso aí que a gente está fazendo. A mãe diz assim: vai meu filho, deixa que tudo eu vou fazer. Agora, que cabrito é esse, meu irmão? Nós podemos denominar esse cabrito, sabe de quê? O cabrito da enganação, o cabrito da falsidade e o cabrito da mentira. Porque você percebe que a mãe e o filho, de forma sorrateira, fizeram de tudo para enganar o pai Isaac. Armaram uma situação para que Jacó fosse abençoado e Esaú não fosse abençoado.
Então você observa que eles agiram de falsidade. Eles aproveitaram a oportunidade, e quando Esaú ainda estava na caça, então eles armaram, planejaram para que Jacó fosse abençoado. Além de agir com falsidade, eles também agiram com a mentira. E isso, querido, infelizmente tem acontecido às vezes no nosso meio. Quando às vezes a gente quer conquistar algo, nós enganamos, nós agimos de falsidade, nós mentimos. E quantas pessoas às vezes não estão tendo esse tipo de atitude, que Jacó teve essa atitude com a sua mãe, e o pior de tudo é que foi a mãe e um filho. Quantas famílias estão destruídas por aí, porque as pessoas enganam umas às outras, as pessoas agem de falsidade umas com as outras, e as pessoas mentem umas às outras para se beneficiar de alguma situação. E isso às vezes infelizmente acontece não somente no contexto familiar, mas às vezes acontece no contexto de igrejas. Quantas pessoas às vezes almejam uma posição, quantas pessoas querem chegar a alguma posição, a algum local de status que chame a atenção, e para isso ela precisa mexer algumas coisas para que ela possa chegar em algum lugar. Às vezes ela vai ter que matar um cabrito, e matar um cabrito é necessário que você sente, porque alguém vai dizer para você fazer algumas coisas, e você observa que a mãe e o filho sentaram, armaram, planejaram para enganar Isaac. Então você percebe qual é o cabrito que nós estamos matando. Se eu estou enganando, se eu estou falsificando, se eu estou mentindo, eu estou matando esse cabrito, estou tendo esse tipo de atitude. Então o crente, o filho de Deus, não pode ter esse tipo de atitude, querido. Nós devemos agir sempre com a verdade. Nós devemos agir sempre de forma correta e justa, dependente da situação que eu esteja envolvido. Mas você observa aqui que esse homem com a sua mãe, eles planejaram, porque ele almejava a bênção da primogenitura, que era de Esaú e não era dele. E para isso ele teve que mentir, para isso ele teve que falsificar, e para isso ele teve que enganar. Mas você observa na história que quando Jacó chega, Isaac percebe que não é Esaú, mas você percebe que Jacó, ele teve que falsificar a voz, a forma como ele ia chegar até o pai, mas mesmo assim o pai percebeu que não era. Mas de alguma forma você percebe que Jacó o enganou, fez com que ele o abençoasse. E às vezes muitos de nós, às vezes estamos matando esse cabrito, o cabrito da enganação, o cabrito da falsidade e o cabrito da mentira. Veja se você se encaixa em algum relato desse, na história que você tem como servo de Deus. Quantas vezes nós, quando ainda nos era do mundo, não matamos esse cabrito, nós enganamos, nós falsificamos, nós mentimos, para ter direito em algo, para possuir algo. Mas isso não é mais para acontecer hoje, porque se Cristo mora em mim, a minha vida hoje é para a glória de Deus, não é mais para a glória minha e nem para tirar proveito de nenhuma situação. Outro cabrito que você vai observar no relato bíblico que está lá em Gênesis, capítulo 37. E todos sabem dessa história, quando José, filho de Jacó,
teve um sonho, aonde ele ia se tornar um grande homem. E os irmãos, quando perceberam aquele relato, algumas coisas nutriu no coração daqueles irmãos. E é esse cabrito que nós vamos identificar. Que tipo de cabrito é esse? Veja o versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Esse é o cabrito do ciúme. Você sabe aquele irmãos que são uma bênção realmente. Deus derrama graça sobre a vida dele. Ele prospera, ele cresce, ele tem visão de reino, ele só olha para frente, ele não olha para trás. E as pessoas, quando olham esse tipo de pessoas, eles começam a querer ter o que aquela pessoa tem. Eles começam a querer estar onde essas pessoas estão. Então nutre no coração dessas pessoas ciúme. E além de ciúme, meu irmão, sabe o que é que brota? Você vai ver mais aí na frente outro sentimento que vai brotar no coração desses irmãos. Veja o que diz aí no versículo 18. De longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Que sentimento é esse? Sentimento de ódio. Então você percebe que os irmãos, além de ter ciúme, estavam com ódio de José. Porque Deus revelou para José que ele ia se tornar um grande homem, um governador, alguém que ia governar, que ia estar numa posição alta. E aqueles irmãos nutriram no coração ciúme, e além do ciúme, ódio. Será se isso não acontece no nosso meio? Nutrir ciúme no meu coração. E o ciúme está muito relacionado com a inveja. Eu começo a invejar o outro. Quando eu percebo que o irmão tem algo que eu não consigo ter, eu não tenho condição de ter, eu fico com raiva. Eu não me alegro com a bênção do outro. Quantas pessoas nós encontramos por aí que às vezes matam esse tipo de cabrito, que é o cabrito do ciúme, que é o cabrito do ódio, e o cabrito da conspiração, de armar algo para matar, porque aqui eles fizeram isso. Um irmão disse, não mate, e eles fizeram o quê? Então vamos matar um bode, vamos matar um cabrito, pegar o sangue desse cabrito, melar a roupa dele e levar para o pai dele. A raiva era tão grande que eles não chamaram Jacó de pai. Disseram, vamos mostrar para o pai dele. Só para você ver o que estava nutrindo no coração daqueles irmãos, que esqueceram que José era irmão dele. Porque eles não gostaram, não estavam satisfeitos pelo fato de que José um dia poderia se tornar um grande governador ou uma grande pessoa da sua época. Por isso é que eu sempre digo hoje, que quando Deus te revela algo, quando Deus coloca algo no teu coração, não fale nada para ninguém. Principalmente com pessoas que não sonham, com pessoas que não olham à frente. Nós temos que falar os nossos sonhos com pessoas que sonham, com pessoas que estão no mesmo nível que nós estamos. Porque se eu falar para pessoas que não olham para frente, ela sempre vai dizer, isso é ilusão da tua mente, tu é mais um sonhador. Porque era isso que os irmãos falavam de José, lá vem o sonhador. Eles não acreditavam de que José ia se tornar uma grande pessoa. Você percebe lá no livro de Neemias, no capítulo 2, diz que Neemias viajou mais de 3.000 quilômetros para chegar em Jerusalém. Quando ele chega lá, ele não diz para ninguém o que ele vai fazer. Porque se ele falasse de imediato o que ele ia fazer, as pessoas iam se levantar para não deixar ele concluir aquela obra.
E nós, meus irmãos, falamos o que Deus coloca no nosso coração? Temos que ter muito cuidado para a gente não abrir o nosso coração para qualquer pessoa, porque vai ter pessoas que na realidade vão querer destruir os nossos casamentos. Cuidado com o que você vai falar com alguém sobre o teu casamento, porque talvez essa pessoa, quando olha para o teu relacionamento, ela diz: olha, o teu casamento é uma bênção, teu casamento é maravilhoso. Mas quando você começa a falar alguns problemas que acontecem, e acontecem em todo relacionamento, e essa pessoa que não quer o bem do seu casamento, ela vai com certeza jogar água fria, e vai lançar palavras de negação, ao ponto de contaminar o seu relacionamento. Por quê? Porque é uma pessoa que não está feliz com a tua felicidade. Ele quer complicar a tua vida. Então, para isso, ele vai ter ciúme, ele vai conspirar, ele vai ter ódio. Meu irmão, eu tenho certeza que você que está aí, você conhece muita gente que diz que é teu amigo, mas na realidade ele quer ver a tua caveira, ele quer te ver morto, ele quer te ver um João ninguém, um Zé coisa nenhuma dessa vida. Então nós temos que ter muito cuidado com quem que eu vou abrir o meu coração, porque tem gente que está matando o cabrito, festejando, se alegrando, porque está te vendo numa situação ruim. E às vezes essas pessoas estão bem próximas da gente, e a gente pensa que elas estão longe. Não estão longe, querido. Então você observa que no primeiro cabrito teve enganação, falsidade e mentira. No segundo, você percebe sentimentos que foram brotando no coração desses irmãos, porque ele falou, ele jogou para fora aquilo que Deus tinha colocado dentro do seu coração, e eles começaram a ter ciúme. E quando você começa a ter ciúme de alguém, uma das coisas que acontece, que se percebe nitidamente, essa pessoa, ela não quer, ela jamais quer ficar perto de você. Rapidamente ela inventa uma história para sair, para ir para outro lugar, mas ela não quer estar muito próximo de você, porque lhe incomoda o fato de você ser uma pessoa que olha para frente, sabe, que tem uma perspectiva de vida maravilhosa para frente. E essas pessoas, quando verem isso, elas ficam entristecidas. Então nós temos que ter muito cuidado com quem que nós estamos nos relacionando. Quem são essas pessoas? Às vezes dentro da igreja, que deveria ser um local de koinonia, de irmãos se abraçando, se alegrando, sabe, quando alguém está crescendo. Mas às vezes a gente percebe que quando algum irmão está crescendo em alguma área da vida, alguns irmãos ficam zangados, não se alegram. Uma das características de pessoas ciumentas, pessoas que conspiram contra a vida das pessoas, são aquelas pessoas que elas ficam sempre por detrás. Elas não gostam de se manifestar. Elas usam pessoas. Elas ficam por detrás. Elas não querem aparecer. Você percebe que eles mataram, eles não quiseram aparecer. E chegaram os ismaelitas, entregaram para os ismaelitas. Eles ficaram escondidos. Então esse tipo de pessoas, temos que ter muito cuidado com ela. Agora é muito difícil, às vezes, reconhecer esse tipo de gente, porque às vezes eles estão andando com a gente, apesar de não gostar da gente, apesar de não querer estar muito com a gente, mas eles estão nos espleitando. Ele é tipo como está lá em 1 Pedro 5,8, ele é como um leão, mas o leão não da tribo de Judá, mas aquele leão parecido, ele imita. Ele é como Satanás, ele quer nos devorar, ele quer nos matar, ele quer matar os nossos sonhos. E às vezes a gente encontra esse tipo de pessoa no nosso meio. Talvez eu falando isso aqui, algo no teu coração já está sendo aí revelado.
Realmente, isso tem acontecido comigo. Tenho me deparado com pessoas que têm ciúme da minha vida, que têm ódio de mim, que não gostam da minha pessoa, que fazem de tudo para me prejudicar, dá aquele tapinha nas costas, mas na realidade ele está me apunhalando. Então você percebe que esse segundo cabrito aqui, ele vai estreitando mais ainda a relação entre as pessoas. Você percebe que o primeiro cabrito, ele está muito assim na questão da falsidade, da mentira, da enganação. Esse aqui chega ao ponto de querer matar, desejar matar. Você observa que alguns irmãos queriam matar, mas um chegou e disse assim: não faça isso, ele é o nosso irmão. Que tem de irmãos dentro da igreja matando seus irmãos é um Caim da vida, quer derramar o sangue mesmo, por ciúme e por ódio, porque não se alegra com as bênçãos dos irmãos, não se alegram de hipótese alguma. Então, queridos, para que você possa, em nome de Jesus, repreender esse tipo de sentimento que talvez possa nutrir no teu coração, porque nós somos seres humanos. Davi diz lá no Salmo 19, versículo 12: Deus traz à tona aquilo que está oculto. Que às vezes tem coisas dentro de nós, que às vezes esses sentimentos eles são brotados diante de uma situação. Por que esse irmão está prosperando? Por que essa pessoa é bem sucedida? Por que essa pessoa ela cresce? Por que essa pessoa ela está se destacando na igreja? Por que essa pessoa prega, ministra? Essa pessoa está louvando, essa pessoa está... Por quê? Por quê? Temos que ter muito cuidado com o que está sendo nutrido dentro do nosso coração, para que a gente não sente, mate o cabrito e fique festejando com o que a gente ainda vai fazer. Então, queridos, precisamos estar analisando a nossa vida, para que a gente não caia, tá, nessas mazelas da nossa vida. E o terceiro cabrito, esse daqui, é um dos piores, que está lá em Gênesis capítulo 38. Você abre aí em Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38, que fala da história de Judá e Tamar. Todos talvez conheçam essa história. Tamar era casada com um dos filhos de Judá. O primeiro morreu por ser algo muito reprovado diante de Deus. O segundo, da mesma forma, Deus também matou. E ela ficou viúva, não tinha mais como ter alguém para casar. E Judá, sabendo de toda essa situação que aconteceu nessa família, ele parte, faz uma viagem bastante longa. E nessa viagem, Tamar, sabendo que Judá ia passando por ali, ela se vestiu de prostituta. E o texto diz que quando Judá viu aquela prostituta, se alegrou com aquela prostituta. Que tipo de cabrito é esse? Esse cabrito nós podemos denominar de a concupiscência da carne, ou a concupiscência dos olhos, incesto, carnalidade, hipocrisia. Porque você percebe da forma como essa mulher trabalhou, arquitetou tudo para que ela pudesse gerar um filho. E quantas pessoas que estão dentro das igrejas que não conseguem controlar a concupiscência dos olhos, que quando ver algo ele já quer possuir, já quer tomar aquilo como seu, porque não controla os seus apetites sexuais.
se deixa se levar pelo que vê. Em Mateus 6, versículo 21 e 22, Jesus disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo está em luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo já está em trevas. E Jesus ainda diz mais: se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta. Corta o mal pela raiz. E às vezes nós não tomamos esse tipo de atitude. Você percebe que Judá apareceu a oportunidade. Estava longe de casa. Estava longe de casa. E às vezes muitas pessoas têm esse tipo de atitude. Talvez agora, nesse período da quarentena, eu estou longe dos olhares de muita gente. E eu posso fazer agora o que bem entender, porque ninguém está me vigiando. Só se esquece de Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre maus e bons. Deus está nos olhando, nos observando. Então controle, querido, esse sentimento, porque você observa que Judá, quando ele a possuiu, ela pediu um dote. Ela pediu: o que você vai me dar de penhor? Ele disse: eu vou enviar para ti um cabrito. Olha onde o cabrito entrou de novo. Que cabrito você está matando? Em que cabrito você está passeando? Que tipo de coisa está sendo nutrida dentro do teu coração? É algo para você analisar, querido. É o cabrito da sensualidade? É o cabrito da promiscuidade? É o cabrito da mentira? Eu só consigo algo mentindo, enganando, trapaceando, fazendo coisa errada. Gálatas 6, versículo 7, querido, diz que de Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colherá. A vida que eu tenho hoje em Cristo, não vivo mais para mim, vivo para Deus, para a glória dele. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Disciplina. Paulo diz nas suas cartas que ele esmurrava o seu corpo, para que talvez alguns desejos, anseios que eram nutridos no seu coração, para que não saísse. Quantas pessoas que nós encontramos no nosso meio, no nosso convívio, e às vezes tem essa atitude do terceiro cabrito. São pessoas carnais. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: crentes carnais, falo com vocês como falo com crianças, porque são carnais. Quantos de nós às vezes estamos tendo esse tipo de atitude de crentes carnais? Um crente carnal, ele nunca gosta de ser confrontado, repreendido, chamado a atenção. Ele sempre está certo. Ele nunca reconhece que está fazendo algo de errado. Você observa que Judá sabia que ele não poderia fazer esse tipo de coisa. Judá sabia que ele não poderia coabitar, principalmente com uma prostituta, porque era algo impuro, era algo que estava dentro do conhecimento que Deus tinha colocado para aquele povo. Mas mesmo assim ele se deixou se levar, porque ele queria satisfazer a sua carne. E depois, o mais interessante dessa história é que quando Judá soube que a nora dele estava grávida, ele foi lá com intenção de matar e de queimar a mulher. Como o cara é hipócrita. Ele faz coisa errada, mas quando alguém na visão dele fez algo errado, ele vai lá e quer apedrejar. É um fariseu. Jesus diz: eles são bonitos por fora, mas por dentro são como sepulcro caiado.
Às vezes muitos de nós queremos ter esse tipo de atitude. A gente só olha o defeito do outro. É o cisco que está no olho do outro, mas a gente esquece a trave que está no nosso. A gente só consegue olhar os erros dos outros, a gente não consegue olhar os nossos. Então quando eu não consigo olhar os erros meus, eu sempre vou condenar os outros, eu sempre vou apedrejar os outros. Essa foi a atitude de Judá. Quando disseram para Judá, tu não está sabendo o que está acontecendo. O quê? A tua nora apareceu aí, ó. Tá buchuda. Como é que é? Tá buchuda. Traga ela para cá. Chama todo mundo vai apedrejar e vamos queimar ela em praça pública, para todo mundo ver. Quando lá vem ela, com o cajado dele, eu imagino a atitude de Judá, quando ela chega com o bordão, com o cordão dele, com o cajado dele, e ele olha aquilo ali, a máscara cai. Eu estou querendo condenar, mas quem necessita ser condenado aqui sou eu. Essa mulher é muito mais justa do que eu. Pelo menos aqui parece que ele reconheceu, caiu a ficha. É como o filho pródigo, fez tudo de errado, mas quando ele percebeu que não tinha mais saída, ele cai em si, volta para a casa do pai, pede perdão. Isso se chama humildade. E às vezes a gente não encontra isso no povo de Deus. Humildade, reconhecer, pedir perdão, deixar de ter uma vida de carnalidade, de concupiscência dos olhos. Pessoas que não podem ver nada, compram sem necessidade de comprar, fazem dívida sem necessidade de ter dívida, só porque não conseguem se controlar, são possessivos. Concupiscência dos olhos. Não pode ir para lugar nenhum. Ainda bem que agora nós estamos nesse período, ninguém pode ir para o shopping, né? Talvez os maridos agora estão dizendo, glória a Deus, a minha mulher comprou muito pouco, porque não tem o que comprar muito. Talvez muitos maridos estão alegres agora. E às vezes talvez tem muitas mulheres alegres, porque o que tem de maridos possessivos, que não sabe controlar, tudo que vê quer comprar. Talvez hoje é para sobrar alguma coisa. Apesar de que a crise aí, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo o seu pão de cada dia, mas Deus é aquele Deus que abre porta, é o Deus que abençoa. Vai ter dia que vai ser uma comida, feijão com arroz ou vinho, mas vai chegar um dia que vai ser algo muito melhor. Então não é necessário a gente perder as esperanças, querido. É necessário a gente confiar em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Agora eu quero trazer à sua memória, qual desses 3 cabritos ainda reside em você? O primeiro cabrito, cabrito da enganação, da falsidade, da mentira. O segundo cabrito, do ciúme, do ódio, da conspiração. E o terceiro cabrito, da concupiscência dos olhos, do incesto, da carnalidade, da hipocrisia. Aí é você que vai fazer sua autoanálise, porque eu faço a minha autoanálise. E eu peço para Deus, Senhor, não deixe que eu, de hipótese alguma, venha matar um desses cabritos e possa conviver com esse tipo de atitudes. Não! Então, queridos, que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa trazer a tua memória, refletir sobre isso, fazer uma associação com relação a essas figuras. O que é que isso tem a ver comigo? Aonde é que eu preciso mudar? Isso aí, só você e Deus. Eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a ser um servo íntegro, justo e que glorifica o teu nome, Pai.
Nos ajuda, Deus, a nunca passear por esses tipos de atitudes, aonde alguns se alegravam com a desgraça de alguns. Não permita isso em nossa vida, Deus. Que possamos nos alegrar, como a Tua Bíblia diz, como a Tua palavra diz: alegrai-vos com os que se alegram e chore com os que choram. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.